Vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa 10ª aula de introdução ao Antigo Testamento 1. Como é costume, já oramos. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Hoje é a nossa última aula de introdução ao Antigo Testamento 1, os livros históricos e o Pentateuco. Hoje nós fechamos esses dois blocos. Estou muito feliz. Hoje nós estaremos falando sobre Esdras, Neemias e o livro de Esther. E depois, no final, ainda eu pretendo fazer uma recapitulação de tudo o que aprendemos. E querendo Deus, né? Depois de hoje vem a prova. Vocês terão a data, né, da prova, assim como a entrega dos trabalhos, tá bom? Eu passo depois no nosso grupo de WhatsApp e torço que vocês tenham uma excelente prova. Faça uma excelente prova para a glória do Senhor, tá bom? Então, aprenderam bastante durante esses dias? Gostaram dos assuntos? Sim. Foi bem edificante. Principalmente ver as gerações, né? De cada livro. Joia. É muita informação, né, Beatriz? Mas agora vocês já pegaram o fio da meada e não fica muito difícil. Daqui em diante se torna um pouco mais fácil, né? Todo o material, toda a aula, né? Toda a dinâmica. Então, assim, é muito legal porque não tenho dúvida que vocês terão uma retenção muito boa e vão usar tudo que aprenderam, né? Sobre o Pentateuco e os livros históricos, vocês vão usar no ministério, na vida, vai ser muito edificante. Principalmente naqueles momentos devocionais, quando vocês estiverem lendo a Bíblia. Vocês vão se recordar, né, das aulas e não tenho dúvida que será uma bênção, tá bom? Bom, quero lembrar, como é costume, que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar esse material como desejarem. Gravamos também para os alunos em EAD, aqueles que fizerem, né, o nosso curso somente em EAD. Temos esses dois formatos, esse formato aqui online, mas em tempo real, e temos também o curso em EAD. Então, gravamos porque essas aulas também farão parte do currículo, né, dos alunos. E também, por último, gravamos para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. Nosso desejo é abençoar o maior número de irmãos, obreiros, seminaristas, pastores, professores e, quem sabe, pessoas não crentes, ao verem essas aulas, ao irem à Bíblia, eu sonho que muitas conversões aconteçam. Eu vou ficar muito feliz. Eu sei que a proposta nossa aqui é treinar obreiros para o ministério, mas eu não duvido do poder de Deus e do Espírito Santo, porque quando a gente enobrece o Senhor, a palavra dele é o Espírito Santo que vai trabalhar nos corações. E quem sabe pessoas curiosas, querendo aprender mais sobre Deus, sobre a história da Bíblia, o povo de Deus, sobre esses temas, meu desejo é que se convertam, né? E quem sabe aí, depois de convertidos, já venha estudar conosco. É ou não é, irmãs? Bom, quem quiser saber mais sobre o nosso seminário, os nossos e-mails estão aqui na descrição desses vídeos. E você não me procure no direct do Instagram. Tá bom? É ou não é, Beatriz? Já se converte e vem estudar. Bora aprender a palavra. Bora aprender. Então vamos lá, minhas irmãs. Vamos ler aqui um texto bíblico de Zacarias. Hoje a gente vai ler um texto bíblico de Zacarias, capítulo 6, versículo 12 ao 15. Então, Zacarias, um dos últimos livros da nossa Bíblia, né? É o penúltimo livro, Zacarias 6. Sim. Também considerado como profeta apocalíptico, ou seja, ele também fala sobre a escatologia, mas esse profeta aqui, ele é fantástico. Hoje a gente só vou fazer a abertura aqui com a leitura dele, porque ele vai estar inserido nesse contexto de Esdras, Neemias, de Esther, principalmente de Esdras, tá bom? Então, minha irmã, por gentileza,
leia para nós, né? Zacarias, capítulo de número 6, versículo de número 12 ao 15. Estou compartilhando aqui também com vocês. Quem quiser pode ler, por gentileza. 15. Posso ler? Por favor. É o 12. Zacarias 6, 12 ao 15. E disse-lhe assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías, para Rem, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outro. Isto sucederá diligentemente e ouvides a voz do Senhor vosso Deus. Amém. Obrigado, irmã Miriam. Esse é um texto muito lindo. Zacarias 6, ele fala um pouco sobre as carruagens. Logo no versículo de número 9, é a coroa de Josué em diante, né? Então, foi um profeta muito usado por Deus nos seus dias, e essa profecia nós hoje, inclusive, estaremos mencionando quem é o cumprimento dela. É claro que aqui é uma pequena porção, mas o texto todo de Zacarias vai falar sobre o momento que ele vivia, mas não só sobre o momento, sobre os personagens que estavam ao redor dele, mas também profecias futuras. E no caso aqui, essa é uma profecia futura que se cumprirá plenamente em Jesus Cristo. Jesus é essa pessoa que recebe sobre ele a profecia de Davi, o cumprimento da profecia de Davi. Ele é a raiz de Davi, o rei sobre todos os reis, aonde o seu governo jamais terá fim. E ele também é sumo sacerdote. Então Jesus ele consegue, na pessoa dele, assumir esses ofícios tão lindos, né? Em teologia, nós gostamos de dizer que ele tem um triplo ofício. Ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. Aqui, nesse texto, destacam-se a realeza e o sacerdócio dele, que jamais terá fim. Nos dias bíblicos, o papel do sacerdote era para os descendentes de Arão, e a realeza estava sobre a linhagem de Davi. Mas Jesus, ele é o grande cumprimento das profecias, tanto de Davi, quanto de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele rei que se revela para Abraão, pai da fé. Então, é maravilhoso poder ler um texto desse, né, porque ele é o renovo nosso, renovo a cada dia, é o renovo de Deus entre os homens. E bem-aventurados são aqueles que compreendem a pessoa de Jesus e a obra dele, tá bom? Então vamos lá, minhas irmãs, vamos lá. Aqui agora eu vou compartilhar com vocês o material do nosso irmão Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, né? Vai ser muito legal. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas Esdras e Neemias são contemporâneos, algumas diferenças de alguns anos, né? Mas geralmente nós não temos assim aquela clareza na tabela cronológica de cada fato. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente na nossa Bíblia, ela não está de forma cronológica. Então, tem hora que nós fazemos um pouco de confusão. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu achava aí, durante até muitos anos, mesmo depois do seminário, não sei por que razão, talvez eu dei uma cochilada nessa aula de introdução,
Mas eu tinha dentro da minha cabeça que primeiro era Neemias, depois Esdras. Primeiro Deus constrói as muralhas, depois o templo. E então, ao estudar as escrituras, você nota que há uma outra ordem. A ordem é o regresso do povo de Deus do cativeiro babilônico, e ali, quando eles regressam, aí vem a construção do templo, que é o segundo templo, com Zorobabel e Josué, e depois, então, vem a construção das muralhas. Então, assim, é bem curioso, né? Então, hoje a gente vai estar trabalhando sobre esses 3 livros, que são Esdras, Neemias e Esther. Eles se dão ali exatamente no final, né? No finalzinho do ocorrido, logo depois do cativeiro babilônico, o Império Medo-Persa, estão regressando. Então, assim, vai ser muito legal, vai ser um material muito bom. Bom, quero lembrar, né, a todos vocês, nosso livro-texto é esse, é o do Archer Júnior, mas os nossos slides, eu estou me baseando aqui no Hélice, porque o resumo dele é um resumo, eu diria, bem conciso, então eu estou utilizando o Hélice. E, como vocês sabem, também a gente está utilizando o Rio também, né, o Rio e o Alto. É muito bom. São essas 3 obras que a gente está utilizando aqui nessa matéria, tá bom? Eu gosto de intercambiar essas 3 obras para poder, né, discutir sobre elas e aprender com esses 3 autores e esses colegiados, tá bom? Então, vamos lá. A arquitetura da restauração, projeto divinos em Esdras e Neemias, reconstruindo o templo, a lei e os muros. Então, assim, vai ser muito legal. Eu quero também hoje mostrar algumas tabelas para vocês. Inclusive, antes de irmos aqui, deixa eu compartilhar aqui uma tabela, rapidinho para vocês. Já tenho mostrado essa tabela aqui é do professor André Henke, né? Olha só, então só para a gente pontuar mais um pouco aqui, ó. Nós falamos nas últimas aulas sobre a monarquia, falamos, né, que as datações ficam mais claras a partir de Saul, Davi e Salomão em diante. Na última aula trabalhamos sobre o livro de Reis e Crônicas, então fizemos todo esse apanhado aqui, e aí mostrei, né, essas datações para vocês. Agora, exatamente agora, nós estaremos trabalhando aqui, logo depois da queda de Jerusalém, que foi em 586, eles vão para o cativeiro babilônico, e é exatamente aqui, nesse período, que surgem a figura de Esdras e Neemias. Podem ver, ó. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém em 445 a.C. E o templo, ó, repatriação dos judeus em 538. Esdras está aqui, pouquinho antes. Né? Pode ver o Império Persa. Podemos ver aqui que tem uma datação muito precisa, que é a derrota para os gregos na guerras. Deixa eu pegar aqui, está um pouquinho pequeno. Nas guerras médicas, 490 a.C., ou seja, estamos no Império Persa. Então, vai ser muito legal, porque a gente está trabalhando exatamente aqui. Deixa eu mostrar esse outro mapa para vocês, que também é um mapa da tabela cronológica dos reis e dos profetas, também do André Daniel Henke. Olha só que legal essa tabela. Essa tabela aqui, dos reis e dos profetas, mostram um pouco todos os acontecimentos. Olha que legal, deixa eu aumentar para a visão de vocês ficar melhor. Então, Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel. Saul, as datas, Davi, Salomão, aí vem o reino dividido, né? Roboão, Jeroboão. Percebam, e aqui olha só que interessante, a ascensão do Império Assírio, aqui é Tiglat-Pileser, o grande expansionista, que ali conquista a tribo do norte, como a gente já aprendeu. Aí vem, olha só que interessante, vem todos os reis de Israel, e aqui olha a figura dos profetas, profetas Elias, profeta Eliseu, olha que interessante, profeta Elias e Eliseu, reino do norte, tribo do norte.
E tribo do sul, nos dias de Elias e Eliseu, possivelmente Obadias e Joel foram esse período também. Eles estavam aqui na tribo do sul. Podem ver que tem uma interrogação, né? Porque não se tem certeza se realmente Obadias e Joel foram nessas datas exatas. Deduzimos que sim, porque há menções na Bíblia, mas fica aquelas dúvidas se pode ter sido o mesmo Joel, por exemplo, se não houve um segundo Joel, né? Bom, continuando aqui, olha que interessante. Olha os profetas e os reis. Aí vem a história dos reis, vem a queda de Samaria, vem aqui os profetas Jonas, Amós e Oséias, pouquinho antes da queda, e aqui, do outro lado, da tribo do sul, Isaías e Miqueias. Olha que interessante, são contemporâneos, tá vendo? E aqui, logo na sequência, né, passa o período da queda de Samaria, e aí vem o rei Ezequias, Manassés, e aí Deus levanta na tribo do sul, Naum, não se tem certeza da data, mas olha aqui agora, olha que interessante, olha o levante que Deus, a quantidade de profetas aqui da tribo do sul. Temos Jeremias, Abacuque, Sofonias, Ezequiel e o Daniel. Só que Ezequiel e Daniel estão lá agora na Babilônia. E aqui em 586 vem a queda. Então, olha que interessante. Estão percebendo um pouco a ordem, os profetas, o tempo? Vai ficar melhor essa ideia para vocês no próximo módulo. E aí, por último, então, temos aqui, olha só que interessante, o profeta Ageu e Zacarias, que são nos dias da reconstrução do templo, junto com Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué. E aqui temos o livro de Esther, tá vendo? E aí, por último, temos o livro de Esdras e Neemias e o profeta Malaquias. Possivelmente, Malaquias é um pouquinho antes ainda de Esdras e Neemias. E assim, a voz profética para, temos aquele período chamado de interbíblico, e aí começa o Novo Testamento. Legal essa tabela, não? Já passei para vocês esse material, mas ele é um material que dá uma vocês conseguem visualizar bem, né, a ordem dos fatos. Como eu disse, com algumas exceções de dúvidas. Por exemplo, talvez realmente Esdras e Neemias, esse livro que a gente vai estudar, que inclusive na Torá, ou melhor, na Bíblia hebraica, né, era um livro só. Esdras e Neemias eram um só. Era Esdras 1 e Esdras 2, tá bom? Porque possivelmente é Esdras o escritor tanto de um quanto do outro, tá bom? E Malaquias antes, tá? Tá, joia. Então, vamos lá. Fica tranquilo, irmã Miriam. Peguei seu recado, tá? Voltando aqui. Então, eu vou compartilhar aqui o nosso material. Por gentileza, irmã Beatriz, faça as honras para nós. Arquitetura da restauração. O projeto divino em Esdras e Neemias. Construindo o templo, a lei e os muros. Ótimo. Por favor. A mudança de paradigma imperial. Assíria e Babilônia, 745 a 539 a.C. Política, deportação e destruição. Estratégia, assimilação forçada e fim da identidade nacional. Exemplo, a queda de Nínive e a destruição de Jerusalém em 586 a.C. por Nabucodonosor. Dá uma pausa aqui, só para eu explicar algo para vocês. O cativeiro assírio, eu mencionei na última aula, além deles serem extremamente violentos e cruéis, historicamente, irmãos, foi um dos impérios mais tirânicos da história. Os soldados, eles eram cruéis assim pelo prazer de ser cruel. Decepavam o nariz, orelhas, braços, mãos, iam esquartejando as pessoas assim para impor o medo.
uma coisa assim diabólica. Mas eles tinham uma característica bem peculiar, porque eles misturavam os povos conquistados. Então, esses povos perdiam a identidade. Já o Império Babilônico, que vem depois do Império Assírio, eles também eram cruéis. Podem ver que a deportação e a destruição era algo que eles faziam. Podem ver que o cativeiro babilônico começa, como nós vimos no mapa aqui, inclusive, deixa eu mostrar novamente aqui. Ó, cativeiro babilônico, o início do cativeiro, foram 3 fases, lembram? 605, 597 e, de fato, 586. Ou seja, foram 3 fases do cativeiro. Eles eram também cruéis. Não pense vocês que eles não eram cruéis. Não é isso. A questão é, eles praticavam a deportação e também a destruição, sim. Só que eles tinham uma característica diferente. Eles não praticavam a deportação simplesmente para misturar as nações, para que eles perdessem a identidade. Eles tinham uma outra estratégia. Qual era? Eles pegavam o povo que eles conquistaram, colocavam lá na Babilônia e extraíam todas as informações. Então, Nabucodonosor e os demais imperadores, eles sabiam que cada cultura tinha uma riqueza. E o que eles queriam? Eles queriam extrair essas riquezas intelectuais, tecnológicas, do comércio, de todos os setores do exército, das conquistas, e agora eles pegavam, né, então, aquele grupo conquistado e incentivavam para que eles crescessem também na Babilônia e se tornassem conselheiros. Podem ver que foi o caso de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Então, além deles terem sido, podem ver que Nabucodonosor pegava a corte e os principais pensadores daquela nação e traziam para si, para poder, então, agora usarem eles como matéria-prima, já que eram fruto da conquista, né? E, além disso, também agora fazer com que a experiência deles, que eles tinham lá no império, ou melhor, no reinado deles, pudessem somar junto com o Império Babilônico. Então, a Síria misturava para que se perdesse a identidade e eles dominassem sobre aquele povo, já que eles eram os conquistadores, então eles, é mais ou menos o seguinte, sejam incluídos na nossa cultura e percam a sua identidade. Pode ver que o fruto cativeiro assírio gera os samaritanos. Quem são os samaritanos? Os judeus misturados. Hoje a gente vai falar um pouco deles. Pode ver que os samaritanos continuam sendo misturados até os dias de Jesus. Jesus que vai ter misericórdia, vamos assim dizer, desses descendentes misturados, e aí o evangelho sai de Judá, Jerusalém, né, e chega em Samaria, e depois vai aos confins da terra. Porque, querendo ou não, eram os parentes mais próximos, mas não deixava de ser misturado. Então, o que acontece? O fruto do cativeiro assírio era deixar um povo assim. Já o fruto do cativeiro babilônico foi outro. Pode ver que agora, depois de 70 anos depois do cativeiro, o Império Babilônico cai, vem o Império Medo-Persa, e eles regressam. Mas lá na Babilônia eles foram preservados, porque eles ficavam num gueto. E isso não aconteceu exclusivamente com o povo judeu, era com todos os povos conquistados. Interessante, né? Então, assim, você percebe que cada povo, cada nação e cada império, principalmente os impérios, eles tinham uma característica e uma peculiaridade. Já o Império Medo, que se une aos persas e vice-versa, eles também têm outras peculiaridades. Depois o Império Grego, como conhecemos, também tem outras peculiaridades, e o Império Romano. E nós, ocidentais, e não só ocidentais, mas o mundo foi influenciado por esses impérios. É claro que alguns países, nações, como a China, por exemplo, ou outras regiões mais distantes, não foram tão influenciados como foi no caso, né, a essa região da Ásia Menor e a essa região principalmente ali do leste europeu e da Europa e do norte da África.
onde era o Império Romano, né, na sua maior expansão, e antigamente eram onde ficavam esses impérios, naturalmente que houve uma influência muito grande de todos eles nesses povos, né? Tá bom? Então, tudo bem até aqui? Joia? E agora temos, então, o cativeiro assírio babilônico, e aqui lembrando, né, que aqui é o neo-assírio e o neo-babilônico, tá, irmãos? Porque como já passamos e já aprendemos lá nas histórias, Geografia Bíblica 2, o Império Assírio teve uma outra fase muito anterior, junto com os sumérios, com os acadianos. Ali tem o Império Assírio e tem o Império Babilônico, daqueles dias do período próximo de Abraão, tá bom? E aqui é o neo-império assírio. E o grande líder expansionista, conquistador, que realmente faz com que os seus tentáculos cheguem em outras nações, é Tiglat-Pileser, tá bom? Logo depois da queda do Império Assírio pela conquista dos babilônios, nós temos também a figura de Nabucodonosor, como um grande expansionista. Mas pode ver, o neo-babilônico, ele também é curto, é um período curto. Então, a somatória do neo-assírio e neo-babilônico é de 745 a.C. a 539. E agora vem o Império Persa, né? Império Persa. Pode ler para nós, Cília, por gentileza? Império Persa, a partir de 539 a.C., política, repatriação e tolerância, estratégia, apaziguar os deuses locais e subsidiar a reconstrução religiosa. Para captar a boa vontade dos povos subjugados, decretos de Ciro e Dário. Ou seja, olha só, lembra que eu falei que cada império tem uma característica? Os imperadores persas, eles tinham uma característica de já tentar ir na contramão dos conquistadores. Porque, de fato, eles dominavam sobre um grande território. Então, a repatriação e a tolerância são praticadas por eles. Tanto é que na história mundial, Ciro, ele é tido como um grande diplomata, uma grande figura, porque inclusive nós temos a descoberta do rolo de Ciro, né? Lembram que na aula de geografia, quando a gente trabalha sobre o Império Persa, a gente mostra o rolo de Ciro, mostrando que ele estava dando o retorno aos povos, e não foi diferente com o povo judeu. Eles voltam e fazem ali a sua repatriação. Querendo ou não, esse momento foi um momento singular de paz. Então, Ciro, na contramão dos demais impérios, que eram conquistadores, que tinham um viés mais de destruição e de, além de alcançar novos territórios, novas regiões, eles acabavam tendo tanto esses povos como que se diz, né, como conquistas. Agora, Ciro, ele vai ser uma pessoa diferente, porque ele vai estar levando o povo de volta às suas casas, ele vai estar permitindo, ele vai levar a paz no mundo antigo. E olha que curioso, irmãos. Aqui é o Império Persa, né? É o atual Irã. Isso é muito curioso. Por que é muito curioso? Porque o Irã de hoje é um Irã que tem como lema a destruição de Israel e tem como lema a destruição dos Estados Unidos e também todo o Ocidente. E sendo que um dos momentos mais gloriosos do Império era de levar a paz ao mundo e não guerra ao mundo. Percebam que mudança, né? Em 2.500 anos de história, um novo contexto. É claro, muita água passou debaixo dessa ponte, tá bom? Então, a gente vê que Ciro e Dário vão ser fundamentais nessa questão, tá? Leia para nós agora aqui, Fia, por gentileza. A transição do poder mundial foi um instrumento perfeito para a restauração de Israel. Os 70 anos de cativeiro terminaram não por uma revolta judaica, mas por uma revolução na política externa do novo Império Mundial.
Agora, olha que interessante, nós estaremos mostrando hoje que Ciro já foi profetizado 150 anos antes dele existir. Deus já tinha dito, o meu eleito Ciro. Tanto é que os livros bíblicos, né, o profeta Isaías, o próprio texto de Esdras também mostra essa questão de Ciro eleito. 150 anos antes. Agora perceba, irmã e irmãos, o fato aqui é o domínio de Deus sobre as nações. Deus sempre dominou sobre as nações, que nem agora, irmãos. Deus domina sobre as nações. Eu sei que parece, em alguns momentos da história, que Deus nos abandonou, como foram nos dias do nazismo, como foram nos dias das conquistas socialistas, comunistas. Parece que Deus abandonou as pessoas, mas Ele não abandonou. E não sei o que o mundo vai passar daqui em diante, mas uma coisa nós podemos afirmar: Deus reina sobre tudo e todos, e o governo dele jamais tem fim. Ele governa, mesmo que a gente não note, ele continua trabalhando, né? Então, aqui a repatriação não se dá por causa de uma revolta, se dá porque a profecia chegou ao final, ou Deus já tinha dito que eram 70 anos, e agora Deus providenciou um meio para que eles voltassem. E olha que curioso, eles voltam e Deus levanta um império de repatriação e tolerância. Deus já sabia desse momento na história. E de uma forma ou de outra, mesmo que o Império Persa fosse um império também de deportação e destruição, o povo de Deus voltaria. Porque quando Deus libera uma palavra, a palavra de Deus não faz curva. Ela cumpre tudo que Deus disse e tudo que Deus prometeu, né? Continua para nós, minha irmã. Olha só, aqui é um foco, né, do mundo naqueles dias. Por favor. Um despertar filosófico global. Grécia, Sócrates. 469 a.C., Platão e o pensamento helenista. Índia, Buda. 563 a 586 a.C., rejeita o hinduísmo clássico. Na China, Confúcio, 551 a 479 a.C., ensina em meio às lutas internas. E na Pérsia, Zoroastro molda o dualismo persa. Ou seja, nesse contexto, na história mundial, estavam acontecendo paralelamente esses acontecimentos. Aqui na Pérsia, o zoroastrismo é uma religião também monoteísta. Não tem nada a ver com o judaísmo, o cristianismo, mas eles também têm, vamos dizer assim, a sua religião monoteísta, né? Tem essa questão do dualismo. Mas percebam, olha só que interessante, lá na China, Confúcio, na Grécia, Sócrates, depois veio Platão e Aristóteles, e na Índia, a ideia aqui, né, o budismo já existia ali, mas aqui está tendo uma rejeição, o hinduísmo clássico. Buda, né, que é também por volta dessa data. Então, percebam, vários acontecimentos no mundo e não foi diferente aqui em Jerusalém. Então, leia para nós, meu irmão. Jerusalém, o retorno. O foco absoluto no estudo intensivo da Torá e na literatura profética. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Nas novas sinagogas locais. Uma cura definitiva da idolatria. Lembra que nas aulas de Reis e de Crônicas eu falei sobre isso? Que o cativeiro assírio, o povo ainda pode ver que sofreu o cativeiro assírio, mas a influência de ter sido misturado continuou fazendo com que eles tinham uma fé vesga. E a cura definitiva da idolatria só se dá na Babilônia. Nunca mais eles voltaram a praticar nenhum culto a ninguém. Baal foi extirpado, né? A esposa de Baal foi aniquilada, todos os Balaíns, Astarote, Diana, e aí vai, né? E aí nasce também, lá no contexto da Babilônia, nasce as sinagogas, ou novas sinagogas, né? E a sinagoga, guarde essa palavra, ela foi o embrião
da igreja. Porque agora eles retornam, reconstroem o segundo templo, mas ficam as sinagogas espalhadas no mundo. Antes da sinagoga, o povo judeu ia para algum lugar e lá ficava. Era um povo judeu, mas não tinha uma filial. Mas com o cativeiro babilônico, nascem as filiais, que agora é a sinagoga, que é o lugar onde eles vão aprender a lei. E podem ver que até hoje o projeto sinagoga ainda existe, né, no mundo. E a gente sabe que da sinagoga nasce ali a igreja. Pode ver que os apóstolos iam pregar primeiro nas sinagogas, e porque a sinagoga é o embrião da igreja. A igreja, ela era, como disse Paulo, o mistério que estava oculto, que Deus trouxe logo na revelação das últimas coisas, ou dos últimos tempos, ou da plenitude dos tempos, né? Pode ver que Paulo vai trabalhar que a igreja era esse mistério oculto, onde a multiforme sabedoria de Deus, graça de Deus, é manifesta no mundo. Então a gente pode dizer que a sinagoga é o embrião da igreja, tá bom? E por último aqui, leia para nós, meu irmão. O período persa coincidiu com uma convulsão intelectual. Enquanto as civilizações buscavam a verdade através da filosofia, Deus preservava a revelação através de um remanescente focado na palavra. Joia. Deixa eu só responder aqui a irmã Sônia. Ela falou que não conseguiu entrar na aula. Não sei o que aconteceu. Bom, já eu dou o recado para ela. Então, desculpa, minha irmã, leia para nós, por favor. A última frase? Isso. O período persa coincidiu com uma convulsão intelectual. Enquanto as civilizações buscavam a verdade através da filosofia, Deus preservava a revelação através de um remanescente focado na palavra. Pode ver, o mundo é filosófico, mas o seu povo centralizado na palavra, né? Então é bem interessante esse contexto, né, minha irmã? Bem interessante. É um momento único, né? Então, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir. Aqui. Pode ler para nós, minha irmã. Um único volume, uma única visão. Historicamente, escritos para completar a narrativa de crônicas, os registros da restauração foram concebidos como uma obra literária unificada. Ou seja, como eu mencionei há pouco, eles eram um único livro. Um único livro. Mas depois houve essa separação, né? Tá bom? Pode ler para nós? Dividido muito mais tarde pela Vulgata Latina e pelas Bíblias modernas. Originalmente, um único livro no Talmud e na Septuaginta, Esdras B. Ou seja, na Bíblia hebraica era Esdras I e Esdras II, o A ou B, né? Não muda nada, viu, meus irmãos? É como o nome bíblico que a gente vem vendo, né, nessas últimas aulas. Não muda nada, né? Tá bom? Então, leia aqui para nós, Cília, por gentileza. A compilação mestra do sacerdote Esdras. Suas próprias memórias, alternando primeira e terceira pessoa. Ou seja, pode ver que a literatura de Esdras tem essa maestria. Ele, como um hábil escritor, um pensador, ele consegue falar na primeira pessoa e na terceira pessoa, criando ali um enredo muito agradável. Uma das coisas que eu gosto bastante, irmãos, nos livros históricos, é porque tem partes dos livros históricos que os profetas e os escritores, eles conseguem praticamente fazer uma novela. A forma é brilhante. A maneira em que eles escrevem parece que eles passaram por uma escola literária. É como se eles tivessem sido treinados diante dos grandes roteiristas da vida, né? E na realidade a gente sabe que eles foram
porque foi o Espírito Santo quem os capacitou. Mas é lindo. Então, quando a gente pega algumas porções de Reis, de Crônicas, o próprio livro de Ruth, Esther, né? Esdras, Neemias, chega uma hora que você está lendo uma novela. Samuel, você está lendo uma novela. Né? Você vê uma história, você não vê a hora de parar. E a maneira em que eles colocam, em 3 versículos, eles colocam tanta informação e tanto acontecimento, que eu particularmente, como eu admiro uma boa literatura, eu fico encantado em a maneira em que Deus, pelo Espírito Santo, conduziu os nossos irmãos. Eu sei que, como crítica literária, né, muitas vezes, pode não ser o texto mais rebuscado, mas como ensino, como riqueza, eu fico fascinado. Né? Então, assim, eu acho isso muito legal. Tá bom? Alguma pergunta sobre isso? Tranquila? Só acrescentar que eu acho que Neemias 10 é lindo. Eles decidem fazer um contrato com Deus. A gente fica imaginando, né? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Não, é lindo. E a história, da maneira que eles conseguem resumir, porque são muitos acontecimentos, né, irmã? Pode ver, nós como professores temos uma virtude e um defeito. Qual é a virtude e qual é o defeito? Nós somos muito prolixos. Falamos muito, diversas formas, diversas maneiras para se fazer compreendido. Isso é bom? É bom, porque você acaba atingindo várias pessoas da forma com que elas são. Mas nós, pelo lado prolixo, perdemos aquela habilidade de dar uma síntese. Então, unir essas duas coisas é muito difícil, né? Tem hora que você não pode falar demais. Você tem que fazer essa síntese. E fazer uma síntese é um exercício muito difícil. Você precisa de muita reflexão. É claro que o bom professor, o excelente professor, ele tenta caminhar nessas duas linhas. Ele, quando escreve, ele tenta ser mais preciso e o mais claro, fazendo uma boa síntese. E quando ele vai, né, dar as suas aulas, ele lê o texto ou lê a aula e vai dando ali os seus adendos, né, as notas de rodapé. Eu gosto muito de acompanhar o Alexandre Garcia. E muitas vezes ele lê um texto, né, de uma publicação, ele fala assim, é o meu texto que vai ser publicado amanhã, mas agora eu estou dando as minhas notas, ou seja, ele lê um pedaço, faz os comentários. Então o professor ele tenta trabalhar dentro dessa premissa, né? E os livros históricos têm essa característica. Né? O Pentateuco também, pode ver que o Pentateuco ele consegue pegar o livro de Gênesis, que é uma novela maravilhosa, de vários personagens, né? A gente sente o cheiro, a gente vê os acontecimentos, sente a emoção, é visceral. E depois você vai para um Êxodo, que é as pragas, depois vem as leis, e Levítico, ou seja, perceba que como Moisés foi genial também, né? Aí Números, né, os acontecimentos ali no deserto, depois, né, Deuteronômio, também a segunda lei, né, a retomada da lei novamente, é magnífico. Então, eu fico fascinado com isso. Então, continuemos aqui, minha irmã. O legislador e o compilador. O Antigo Testamento possui uma simetria literária perfeita. O que um grande levita começou no deserto, outro grande levita concluiu após o exílio. Moisés, o início, escreveu os 5 primeiros livros do Pentateuco. A fundação formou a nação de Israel e o culto instituiu o tabernáculo e o sacerdócio. Esdras, o fim, compilou os últimos livros históricos e o Salmo 119. A restauração garantiu a sobrevivência espiritual da nação dispersa, e o cânon presidiu a grande sinagoga e organizou a Bíblia hebraica. Ou seja, o que eu acabei de dizer, né? Exatamente isso daqui, Moisés e Esdras. Bom, Salmo 119 é uma dúvida, tá? Pode ter sido Esdras, eu acho mais provável ser Davi,
mas pode ser Esdras também. Então, assim, fantástico, não? O legislador e o compilador, ambas características maravilhosas, tá bom? Alguma pergunta, filha? Não? Processo secular. As 3 ondas de retorno. Aqui é o que eu tinha dito no início da aula de hoje. Houve um processo que começa com um grupo e depois ele vai vindo outras ondas de pessoas, né? Então, leia para nós, por gentileza. Processo secular, as 3 ondas de retorno. A reconstrução de Israel não foi um evento isolado, mas uma campanha estratégica de múltiplas gerações abrangendo mais de 100 anos, 538 a 430 a.C. Joia. Então, olha só, não foi uma coisa rápida, né? Quando nós notamos aqui, de 538 a 430, são 108 anos. Então, não foi uma única coisa. O povo de Deus continuou espalhado lá pelo Império Medo-Persa, né? Então, aqui, a primeira onda, leia para nós, por gentileza. 537 a.C. Líder Zorobabel, político e real, e foco o templo e o altar, a adoração. Aqui é quando eu falei há pouco sobre o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Por quê? Logo vem Zorobabel, juntamente com um êxodo de pessoas voltando, né, a Jerusalém, e eles começam a reerguer o templo. Mas o templo não foi reerguido de início até o final. Teve uma pausa, um intervalo de 20 anos. Sabia disso, filha? O templo parou de ser reerguido, houve muitos levantes. Os inimigos do povo de Deus, o desânimo. Lembra que na última aula, quando falamos que Esdras, quando ele escreve Neemias, ele tenta trabalhar bastante, porque o povo estava com muita letargia. Então, Deus levanta os profetas Zacarias e Ageu para serem vozes desafiando o povo contra a cultura que estava sendo estabelecida ali, contra os inimigos e até mesmo contra o império, muitas vezes num primeiro momento. Porque vieram ordens num primeiro momento, olha, paralise a construção, porque os inimigos do povo de Deus, que eram os samaritanos, a gente vai ver, porque os samaritanos queriam apoiar também aqui na construção. E por que eles não deixaram? Porque no momento que eles deixassem, aquela exclusividade da santidade que eles tinham aprendido lá na Babilônia ia voltar tudo ao que era antes. Então, já que os babilônicos deram a eles ali um cativeiro e eles se preservaram e eles aprenderam com Deus lá na Babilônia, quando eles regressam para reconstruir o templo agora, eles seguem esse princípio. E já que os samaritanos, eles eram um povo misturado com as outras práticas, com as outras crendices, se eles aceitam a ajuda, aqui não é uma questão de orgulho, aqui é uma questão de identidade, porque o povo judeu do norte, eles se misturaram. E o que eles tinham que fazer depois do cativeiro? Eles tinham que pedir perdão e voltar a ser aquilo que Deus sempre esperou para eles, que era um povo exclusivo, uma propriedade particular de Deus. Então, aqui eles têm levantes muito sérios. E naquelas minhas mensagens sobre os profetas, eu dedico algumas mensagens sobre o profeta Ageu e sobre o profeta Zacarias. Modéstia à parte, eu achei assim que foi muito edificante. Então, aqui Zorobabel é o grande personagem, ele é um líder político, um governador, e ele é descendente de Davi. Ou seja, pode ver que ele vai estar sendo colocado também lá na linhagem de Mateus, da descendência de Jesus. Ou seja, Zorobabel é um dos antepassados de Jesus. Aí a segunda onda, pode ler para nós. Onda 2, 457 a.C. Líder Esdras, sacerdote e escriba. Foco, a Torá e as sinagogas, a reforma moral. 80 anos depois que o templo, essa primeira onda já estava em Israel,
Lembrando que começou o início da construção, houve uma paralisação por causa dos inimigos de 15 anos e mais 5 anos. Houve essa paralisação ao todo de 20 anos. Dentro dessa paralisação de 20 anos, sendo que 15 anos foi por causa dos inimigos e o desânimo do povo, e os últimos 5 anos foi quando eles aceitam as palavras de Ageu e Zacarias, e olha que coisa linda, irmã e irmãos, Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, mesmo com o povo desanimado, eles não tinham desanimado, eles foram um Josué e um Calebe do regresso da Babilônia. Eles não desistiram, eles se mantiveram fiéis. Sabe aquela palavra que nós gostamos muito? Não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então está num contexto muito lindo, onde o próprio profeta Zacarias diz coisas lindas a Zorobabel. Pode ver que lá em Zacarias 4:6 diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, e então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocam os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão, assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Aleluia. Zorobabel coloca a pedra fundamental, né? Que é a fundação, e ele não desanima, ele e o sumo sacerdote. O povo está desanimado, o povo está, né, sabe, abatido pelos inimigos, pelos samaritanos, pelas confusões, mas eles se mantêm firmes. Glória a Deus, né? E aqui vem, então, o Zacarias e anima o povo, né? Desafia o povo. E vem Ageu também junto com Zacarias e valorizam o que a Bíblia chama as duas oliveiras. Quem são as duas oliveiras? Zorobabel e Josué. Interessante, né? Ou seja, percebam, irmão, aqui fica uma palavra, né? Muitas vezes a gente vai estar edificando uma obra, fazendo uma obra, muitos vão desanimar, mas o importante é que alguns não desanimem, porque esses vão ser ali, né, as colunas, como foram Josué e Calebe, ou como aqui Zorobabel e Josué, para poder fazer o quê? Para poder mostrar, ó, vocês desanimaram, mas a gente está pronto aqui para dar continuidade. Quando o Espírito de Deus derramar vigor sobre vocês novamente, a gente vai e reconstrói tudo. É maravilhoso, né? Tá bom? Então, tudo bem até aí, minha irmã? Agora a terceira onda, e teve até uma quarta, tá? Porque Neemias, de fato, ele vem agora. Então, leia para nós a terceira onda. Onda 3, 444 a.C., líder Neemias, que é leigo, copeiro real. Foco, os muros da cidade e a segurança nacional. Ou seja, ele vem agora e reconstrói a muralha. Lembrando, né, que aqui foi 80 anos e aqui mais 20 anos, né? 20 e poucos anos. Então, vem Neemias 20 e poucos anos depois de Esdras, ou seja, eles são contemporâneos, né? Trabalham juntos. Há um episódio em que Neemias volta para o Império Medo-Persa e depois ele regressa e ali ele continua fazendo, né, a obra entre Jerusalém, como um governador agora, tá bom? Então percebam que guarde isso. Tudo no reino de Deus não é apressado. Tudo no reino de Deus tem um tempo certo, tem uma forma certa. E percebam que mesmo quando muitos desanimam, Deus sempre levantará os seus. Né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a gente está aqui plantando algo para colher amanhã. Não necessariamente. Muitas vezes a gente só vai lançar semente. A colheita vai vir daqui a 50 anos, 100 anos.
por outros. A gente só arrancou os tocos e cavou as valas e lançou a semente. Estamos regando. Deus dará o crescimento e a colheita será outro que colherá, né? Quem sabe nós somos como o povo do Oriente, somos plantadores de tâmaras, né? Porque quem planta tâmara não colhe tâmara. Sabia disso, Beatriz? Né? Inclusive, eu estou com uma tâmara aqui. Minha sogra hoje trouxe para nós, e olha, tâmara, eu brinco, né? Que, falei, essa barata é a barata mais gostosa que tem. Uma baratona, né? Ela é feia, mas é doce. É uma palmeira que, na antiguidade, hoje em dia, talvez por causa do desenvolvimento agrário e as tecnologias, podem até frutificar com mais rapidez. Mas, geralmente, demorava entre 70 anos, no mínimo, para que desse os primeiros frutos. Ou seja, se você plantou, é muito difícil você colher. Então, geralmente, quem plantava uma tâmara não era para ele, era para a próxima geração, filhos ou netos. Pode ver que a igreja é esse projeto, né, irmã? O reino de Deus é esse projeto. Nós estamos aqui porque homens valentes no passado plantaram e nós colhemos. E hoje nós estamos também plantando para que outros no futuro escolham. Ou seja, Deus continua fazendo uma obra linda entre nós, amém? Tá bom? Alguma dúvida aqui? Então vamos dar uma pausa aqui. A gente volta daqui, logo depois do intervalo. A gente fala sobre essa primeira onda, a construção do templo. Tudo bem? Alguma pergunta, minha irmã? Não, Não? certinho. Joia, então. Então, podemos parar aqui a gravação? Joia. Eu vou parar a gravação, tá? A gente volta logo depois do intervalo.